Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais uma escola dominical, mais uma aula em que nós vamos aprender do Senhor. Eu espero que nós possamos crescer junto em mais um estudo que o Senhor tem nos falado, nos ministrado. Gostaria de pedir vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas 4, a partir do versículo 4 até o 7. O tema da nossa aula é a nossa filiação em Cristo e o que nos impede, a religiosidade que nos impede de reconhecer a nossa filiação em Cristo. Gálatas 4, a partir do verso 4. Findo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo fala aos Gálatas: vocês não são mais escravos, vocês não são mais servos, vocês receberam a adoção de filho no sacrifício de Jesus Cristo. Deus enviou o seu único filho, se fez homem, passou pela cruz, e lá ele nos deu cura, libertação, salvação, e nos fez herdeiros do Senhor. Se sou filho, sou herdeiro. Então, eu e você somos filhos do Senhor, somos herdeiros do Senhor. Já não somos mais servos, somos filhos. Eu gostaria de ver com vocês a passagem lá em Lucas, Lucas 3, não precisa abrir, é rapidinho, fala da genealogia de Jesus, que ele começa no versículo 23 e ele encerra no versículo 38, onde ele fala filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, desde o princípio, desde o começo, nós somos filhos do Senhor. O Senhor nos fez para ser filhos. Deus não tem um plano B. O plano do Senhor é só um. Nós somos feitos para louvor da sua glória. Ele nos criou para nos dar amor e receber reações de amor. Na Trindade existe ternura, regozijo, contentamento, unidade e amor. Morrer por nós na cruz foi a maior demonstração de amor de Deus para nossas vidas, através de seu Filho Jesus Cristo. Ali se fez Jesus, Pai e Espírito Santo por nós. Deus é Pai, Ele nos ama, Ele nos fez por amor, Ele nos ama como ninguém. Esta é a maior revelação que nos leva a
verdadeiramente assumir a nossa identidade de quem somos em Cristo. Verdadeiramente nós somos filhos amados do Senhor. Nós não fazemos parte de um joguinho de Satanás, onde quer colocarmos, inculcar na nossa mente, no nosso coração, a orfandade espiritual. Dele provém todas essas reações e não do Senhor. O que nos conduz o Pai é a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com o Senhor, intimidade de filho, não de servo. Muitas vezes nós nos relacionamos com um Deus distante, lá no trono. Um Deus que nós chamamos de Senhor, em quem nós temos uma reverência de Senhor Altíssimo, Poderoso, mas não como Pai. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer falar aos nossos corações que nós somos filhos, feitos para a sua glória, para ter intimidade, para ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Jesus, no início do seu ministério, ele chamava os seus discípulos de servos. Depois, com o passar dos dias, dos tempos, ele passou a chamar de amigos. Ele fala servos várias vezes. Daí a pouco, quando você começa a ler as Escrituras, você vai descobrindo que, conforme a intimidade que ele ia tendo com os seus discípulos, ele passa a chamar de amigos. Já não sou mais servos, mas sois amigos. Mas quando Jesus cumpre o seu sacrifício na cruz por mim e por você, quando ele desce ao inferno, ele risca a nossa dívida que está escrito lá. A nossa conta é paga. E já nós não somos mais amigos, não somos mais servos, porque nós mudamos de reino. E nós vamos do reino das trevas para o reino da luz. Os nossos pecados foi pago lá. E agora nós deixamos de ser criaturas, de ser servos, de ser amigo, e passamos a ser chamados de filhos. Filhos, porque o Senhor trouxe essa herança para nós. Nós fomos libertos, nós fomos curados, nós recebemos uma herança. Nós recebemos uma herança do Pai. Como eu falei para vocês em Lucas 3, que começa no 23 e termina no 24, no 38, perdão, onde ele fala filho de Adão, filho de Deus. O Senhor sempre nos quis como filho. Quando Deus fez Adão, ele fez um filho. Adão é a imagem e semelhança de Deus. Eu costumo falar que homens não faz filhos. Quem faz é o Senhor. É o Senhor que te formou no ventre da tua mãe. É o Senhor que me formou. Antes mesmo, o Senhor já sabia. E Ele me formou para ser filho. Ele te formou para ser filha. Costumam se falar por aí que todos os caminhos nos levam ao Senhor. Mas eu te afirmo que o único caminho que nos leva ao Pai é Jesus.
que ele sim cumpriu o sacrifício na cruz para que possamos ser filhos. Todos os caminhos nos levam diante do trono da justiça do Senhor, no dia do nosso julgamento final. Mas através de Cristo, nós temos o caminho da vida eterna, o caminho de herdeiros, o caminho de filhos. Eu gostaria de ler com vocês alguns trechos de Lucas 15. Lucas 15 fala de 3 parábolas do Senhor. E a terceira parábola, ele fala do filho pródigo. Começa Lucas 15 falando assim: aproximava-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Lucas 15 começa falando que Jesus, quando estava pregando, aproximava-se os publicanos e os pecadores para ouvir. E murmurava os fariseus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E aí Jesus começa a falar em parábolas para eles. Logo no versículo 3, ele fala: então lhe propôs Jesus. Jesus fala da parábola do filho pródigo. E é interessante que muitas vezes nós ouvimos pregações do filho que se arrepende e volta à casa do pai, do filho que gastou a sua herança, que pecou, mas volta à casa do pai e é recebido em festa. Nós falamos do filho mais moço, mas não olhamos para o filho mais velho que ficou. E hoje, essa parábola, eu quero falar desse filho mais velho que ficou na casa do pai. Eu não vou ler o texto todo, mas vocês leiam com atenção em casa, com tempo. E eu vou falar de certos pontos nessa parábola, porque eu creio que todos conhecem. No versículo 11 continua assim: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o pai dá parte dos bens para ele, o que cabia a ele, e ele vai. E ele parte. Ele parte para a terra distante. O texto fala que ele dissipou todos os seus bens, que ele perdeu tudo, que ele começou a passar necessidade. E ele fala que ele desejava fartar-lhes com a comida que era dava aos porcos. Ele desejava, porque nem isso ele tinha. Então, caindo em si, ele reconhece que ele pecou e ele ensaia um discurso e volta para a casa do pai. E ele ensaia esse discurso: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, a quem lhe direi: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. É interessante que esse jovem,
Ele saiu, ele foi dar uma volta no mundo, ele perdeu tudo que ele tinha no pecado, né? O texto fala isso. Esse jovem, ele pecou, ele está como morto, porque o salário do pecado é a morte. Nós, cristãos, temos um linguajar diferente da Bíblia. Quando nós pecamos, caímos e voltamos para o mundo, nós costumamos falar, fulano desviou. Não, fulano não desviou. Fulano morreu. Fulano está morto. Porque o salário do pecado é a morte. O pai fala, meu filho, você pode ver aqui que o pai fala, meu filho que estava morto é achado. Que estava perdido é achado, que estava morto reviveu. Ele pecou, mas ele sabia que ele era filho. Ele tinha no coração dele o sentimento de filho para com o pai. E eu gostaria de colocar aqui a diferença desse filho, do sentimento desse filho, desse jovem, o sentimento em relação ao pai de filho, para o sentimento do outro mais velho que ficou. Você pode ver no texto que quando o filho mais velho volta do campo, porque ele estava no campo trabalhando com os outros servos, que ele ouve a música e ele chama um servo, ele nem chama o pai, ele não tem intimidade com o pai ao ponto de chamar e questionar o pai. Ele chama um servo e pergunta o que está acontecendo. E ele começa a se indignar e o pai sai e tenta reconciliar com ele. E ele fala, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Ele fala, há tantos anos eu sirvo ao Senhor. E ele nem chama ele de pai, ele fala, Senhor, eu te sirvo. E o pai confronta ele. Meu filho, tu sempre esteve aqui comigo, tudo que é meu é teu. Quando Jesus fala essa parábola para os fariseus, ele está falando para ele o seguinte: vocês estão na casa de meu pai, vocês moram na casa de meu pai, mas vocês não reconhecem no coração de vocês, vocês não têm um sentimento de filhos. Vocês não se sentem filhos de meu pai. E vocês não se alegram com o meu pai. Porque se vocês se sentissem filhos de meu pai, vocês se alegrariam com o irmão que estava morto e reviveu. E voltou para a casa do pai. E refletindo nessa mensagem, trazendo para os dias de hoje, nós estamos na casa do Pai, muitos de nós, e estamos mortos, como esses fariseus. Porque o espírito da religiosidade nos impede de ter intimidade com o Senhor.
de ver Pai, Deus como Pai. Muitas vezes, quando um irmão, a quem nós damos paz do Senhor, graça e paz, a quem nós chamamos de irmãos, quando está morto lá fora no pecado, e volta para casa do Pai, nós não nos alegramos. Porque nós não temos os sentimentos de filho. Nós não festejamos, porque nós estamos religiosos. Nós somos servos e não filhos. Porque se formos filhos, nós nos alegramos. O Senhor se alegra quando um filho que está morto, que caiu, que está perdido, volta para sua casa. O pai desse jovem, o texto fala que ele chama os servos para servir ao filho. E ele fala: coloca o anel no dedo do meu filho. O anel significa autoridade. Coloca as sandálias nos pés do meu filho. A sandália significa destino. E ele coloca a capa. A capa é a proteção do Senhor. Dá vestes limpas, vestes de honra, vestes festivas. É assim que o Pai nos vê quando nós voltamos para a casa dele, com sentimento de filho. Nós precisamos quebrar, nós precisamos derrubar esse gigante da religiosidade. Esse gigante que nos impede de ter um coração de filho. Esse gigante que nos impede de ter intimidade com o Pai. Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele fala, entra para o seu quarto, fala: Pai Nosso. Diferente dos fariseus, de fazer aquelas orações grandiosas nas praças. O espírito de religiosidade, quando ele se instala no coração do homem, ele traz orfandade espiritual. E você começa a ter dificuldade de ter um relacionamento com seu pai. Seu pai espiritual. Você não tem intimidade com o Senhor. E nós precisamos dessa intimidade. Nós precisamos dessa liberdade na casa do Senhor. Nós geralmente cantamos esse hino na igreja, esse louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Mas verdadeiramente nós temos esse sentimento porque a herança é para filhos. Se nós quebrarmos esse gigante da religiosidade que nos impede de ter um relacionamento de filhos com o Pai, nós nos tornamos herdeiros. Quem são nossos herdeiros? Nossos filhos. Nossos filhos vão herdar a nossa herança. Não é diferente com o Senhor. No mundo espiritual tem uma herança. Quando a palavra de Deus fala
que antes da fundação do mundo, nas regiões espirituais, Deus provisou com toda sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus, Ele nos predestinou para filhos. O que significa? Significa que o Senhor já fez um pacote de bênçãos para nós. É como se antes do seu filho vir ao mundo, de você ter um filho, você já fazer uma poupança para ele. É assim também com o Senhor. Nós somos herdeiros do Senhor. Nós já temos uma herança com Cristo Jesus, através dele, do seu sacrifício na cruz. Que nós possamos quebrar essa religiosidade que nos impede de ter esse sentimento de filho para com o Pai. Eu gostaria de deixar para vocês a diferença de servo e filho. O servo, ele é aceito pelo que faz. O filho é aceito pelo que é. O servo tem ansiedade em produzir para agradar. O filho descansa seguro do amor do Pai e produz sem ansiedade. O servo é aceito pela sua habilidade. O filho é aceito pelo seu relacionamento. O servo é aceito pela sua produtividade. O filho é aceito como pessoa. O servo é aceito pelos desempenhos. O filho tem lugar próprio. O servo não tem certeza se a relação continuará. O filho tem a certeza que sempre terá um lugar no coração do Pai, na casa do Pai. Que nós possamos ter essa certeza também do nosso lugar na casa do Pai, no coração do nosso Pai. Que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, de filhos para com o Pai. Essa é o nosso estudo de hoje. Essa foi a mensagem que eu trouxe para nós hoje, que o Espírito do Senhor trouxe para nós. Que nós possamos refletir nesses dias de quarentena, que nós possamos nos achegar mais ao Pai, ter mais essa intimidade com o Senhor, de filhos. Amém?